Bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar VL Representações, essa manhãzinha fria, né? Hoje a gente veio falar de novidades da AMA Waterways, faz tempo que a gente não fala dessa companhia que a gente tem tanto carinho, que a gente representa há tanto tempo. Para poder falar hoje sobre as novidades da AMA Waterways, eu tenho a presença do Ricardo. Bem-vindo, Ricardo, bom dia. Bom dia, Paulinha. Bom dia, galera. Vamos falar sobre a Motorways. Na verdade, falei ontem. Ontem não, anteontem sobre ela, né? Tivemos uma live com dois cruise managers maravilhosos, a Márcia e o Christian, e mais o Carlos Herrero. Foi muito bacana. Falamos sobre viajante solo. E hoje a gente vai falar sobre... A gente vai falar sobre as novidades de 2022, 2023. A gente está sentindo que as coisas estão avançando, então, felizmente, isso é bom para a gente, as pessoas estão começando a procurar as viagens, e eu acho que é importante a gente estar alinhado do que vai ter de novidade, porque tem muita novidade para 2022 e para 2023, para quem quer se preparar, se planejar um pouco mais para frente. Eu sou executiva de contas da VL, estou aqui à frente aos webinars já faz um tempinho, e o Ricardo é o nosso diretor executivo da VL, que está à frente também do Conversa de Bordo toda segunda-feira no canal do YouTube e do Facebook. Beleza, galera. Isso. A VL é uma empresa que tem as melhores companhias de cruzeiros fluviais, então a gente pode sim falar que é referência no mercado quando a gente fala de cruzeiro fluvial. Aqui tem o nosso portfólio, então todas as companhias que a gente representa, além das companhias de cruzeiros fluviais, a gente tem também companhias de iates, que fazem os mares, né, também tanto quanto a parte de expedição mais rústica, mas também com luxo, né, no Eclipse e no Emerald Azurra. Além dos fluviais, dos rios, a gente também pode falar em micro-regiões, né, menores, então falar de canais. A gente também tem algumas opções como a European Waterways e a Leboat, que navegam pelos canais. E temos também a opção agora da Amazônia brasileira, né, que é com o Belly Amazon e o Dolphin Amazon. Além dessas nossas companhias, nós também passamos a oferecer os marítimos da NCL Holding. Então, a gente tem Norwegian Cruise Line, Oceania e Regent. Então, sintam-se à vontade, a gente tem todas essas marcas para oferecer para os nossos clientes e a nossa equipe super capacitada, super atualizada sobre essas marcas. A gente falou dos nossos canais, então, do nosso programa do Conversa de Bordo que o Ricardo apresenta. Aqui estão os nossos canais. Então, a gente tem todas as gravações no YouTube, desde o comecinho da nossa programação mais intensa online. A gente tem muita foto, imagem no Instagram. No nosso site também, todos os bancos de imagens das companhias. E o nosso e-mail aqui, geral, info@veli.tour, caso alguém queira solicitar a inclusão também no WhatsApp, ou mesmo se cadastrar para receber as nossas comunicações, que elas são tanto por e-mail, né, os convites, as promoções, também tanto quanto pelo WhatsApp, que a gente sabe que a gente é um meio hoje que é usado muito para comunicar. Ricardo, quer falar um pouquinho desse slide aqui para se inscrever no canal? YouTube. O nosso canal do YouTube tem todos os nossos vídeos. A maioria deles já tem uma área de vídeo legendado. Se você não conseguir acesso, pede para a Paula te passa o link. Todos os vídeos que a gente passa nos nossos treinamentos, webinars ou nas nossas atividades digitais, eles já têm uma versão legendada, quando tem fala, quando tem texto, né? E quando não tem, a gente já faz uma versão... vamos dizer assim, nacionalizada, né, para ficar mais fácil, com letreiro de consulte seu agente, e se você quiser que a gente personalize, manda o seu logo, que a gente pode fazer isso também, né. Praticamente tem playlist lá de todas as companhias que estão no nosso portfólio, gente. Isso. Entra lá, se inscreve no canal, aciona o sininho, que vocês vão ficar sabendo com exclusividade e antecipação tudo que a gente está fazendo, tá? Com certeza. Os nossos agentes preferenciais, que estão distribuídos pelo Brasil, então a gente tem aqui a relação. Muitos de vocês já devem, né, conhecer. Então, qualquer tipo de solicitação que vocês precisem, podem solicitar para eles, ou mesmo para a VL. A gente está todo mundo aqui muito capacitado e disponível para ajudá-los a responder, né, a auxiliar nessas cotações e solicitações que a gente recebe.
Como eu adiantei, o nosso relacionamento com a AMA já é um relacionamento antigo, então a gente fala desde 2008. Nós somos representantes exclusivos, né, Ricardo? Então a gente tem o orgulho de poder continuar trabalhando essa marca, trabalhando bem essa marca aqui no nosso mercado brasileiro, que tem só crescido, e é uma companhia que eu estou na Velli vai fazer 5 anos, eu vejo assim, como eles tratam com carinho o mercado brasileiro, e como os brasileiros se identificam com essa marca. É fato. E, na verdade, assim, Paula, eu tenho orgulho de todo o nosso portfólio. Nosso portfólio de fluvial é extremamente de alto padrão e cada uma delas tem um detalhe e uma história, um momento, né, histórico na história da Velli e tem uma preocupação com o mercado brasileiro, né? A AMA Waterways ela não é diferente disso e ela me deixa bem confortável em falar que é uma das mais inovadoras que tem no mercado. Ela está sempre pensando em uma empresa familiar, né, uma empresa que está aí, acho que, se eu não me engano, desde 2002, há 18 anos, exatamente 18 anos, agora completando esse ano de 2021, 19, né, completou 18 ano passado, em plena pandemia, né, é uma empresa familiar, né, que começou com 3 famílias, hoje são 2, né, afinal de contas, o casal Rudy e Christine, eles se uniram para fazer a família própria, e é uma das companhias mais premiadas pelos rios da Europa e da Ásia também, né? Eu tenho realmente orgulho e muita honra de trabalhar com eles, não só com eles, mas com todas as companhias do nosso portfólio, né? Eu acho que assim, a prioridade ali é fazer com que o nosso hóspede, o nosso cliente, o seu cliente, seja recebido como se ele estivesse em casa, né? Como se ele fizesse parte daquela família. E isso faz uma baita de uma diferença. Com certeza. A gente até atualizou um pouco aqui os prêmios, então, como o Ricardo falou, por mais que seja uma companhia, né, familiar, é uma companhia que está muito reconhecida no mercado. Então, todo ano ela é premiada, e assim, uma série de prêmios, tá? A gente colocou só alguns, mas assim, realmente eles estão muito, como se diz? Capacitados, né, profissionalizados, assim, é incrível, e os navios todos são, pelo Guia Beretz, que a gente fala, que é a referência, né, do que é melhor na navegação, e eles têm os navios mais premiados no Guia Beretz, se você for consultar. Eles gostam muito de colocar esse slide, então agradecer, sim, todo o trabalho que a gente faz, vocês, agentes de viagem, divulgando a marca, divulgando a companhia, e a gente quer passar para vocês um vídeo da AMA para a gente começar essa apresentação para falar sobre a retomada, para falar sobre as novidades que vem aí para 2022, 2023. É uma forma de agradecer o agente de viagem, né? Hoje em dia ele está sendo, claro, ele está sendo revalorizado. Eu acredito muito nisso. Eu acho que essa pandemia também trouxe esse, não sei se dá para falar isso, chamar isso de benefício, mas o reconhecimento, né? O reconhecimento. Então, a AMA sempre fez questão de reconhecer, porque a Velli, inclusive, está de braço dado com eles, porque a gente trabalha exclusivamente direto com a agente de viagem, né? E agora estamos nessa retomada, né? Então, que é o que a gente vai falar aqui sobre, né? O tema do nosso é sobre as novidades. Vamos ver esse videozinho que é bem inspirador. Step aboard a world of exceptional experiences, where your journey is our passion. Allow us to share villages that time forgot. Walk along cobblestone streets filled with the lights. Paddle through historic town squares and revel in moments that last a lifetime. When you step aboard AMA Waterways, each day brings a genuine smile that warms the heart. Every river a new culture that inspires. And each course a moment to savor and share. Experience these wonders and delights with AMA Waterways, the heart of the river.
Desculpa, Paulinha. Meu microfone. Oi, peraí. Meu microfone estava fechado. Pronto, voltamos. Voltamos, e assim, só um detalhe aqui, né, sobre esse vídeo, né? Depois de todo esse ano inteiro de pandemia aí, né? Os novos vídeos, esses mais curtos, quem está narrando é a própria Christine Karst, a dona da companhia. Então é um detalhe. Antes não era. Vamos lá. Então vamos falar sobre retornar. Vamos começar com essa novidade, inclusive, né? O retorno da AMA à navegação agora em 2021. Vamos lá, Paula. Sim, a gente está muito feliz em ter essa notícia. A gente estava todo mundo esperando, ansioso, né? Ansiosas pela essa notícia. Quando os navios voltariam para os rios? Então, a gente já tem aqui as datas previstas. Então, queria passar para vocês com exclusividade aqui em primeira mão no nosso webinar as datas das navegações. Então, a gente vai começar em julho. A AMA está com as saídas previstas para julho. Então, vai começar pelo Douro, no Rio, né? No Rio Douro. Então, temos aqui 2 opções de roteiros, uma saída dia 3 de julho e 27 de julho. A gente está falando disso agora, tá, gente? 2021. Então, é muito bom, né? Muito, diz, animador saber que a gente vai ter, sim, os navios voltando a navegar. Ficaram tanto tempo, né, esperando essa retomada. Podem oferecer. A gente também vai ter opções em julho para fazer os roteiros da França. Então, a gente tem aqui 3 opções, 3 versões de regiões da França diferentes, né? Então, tanto Bordeaux, Normandia e Provence. Também todas as saídas em julho. Também vamos ter o verão no Danúbio. Então, para quem sabe que é o roteiro mais vendido, né, o mais procurado, a gente também vai ter as saídas em julho e agosto. Então, 21 de julho começa no Ama Magna, que é o premiado navio, né, que é o mais novo no Danúbio, um navio que tem uma série de exclusividades, né? O tamanho, ele é um navio maior, ele tem mais suítes, ele tem mais opções de restaurantes. Inclusive, a gente tem uma apresentação no nosso YouTube falando sobre o Ama Magna, se vocês quiserem assistir. Vão ter os roteiros tradicionais, que é o Melodies of the Danube e o Romântico Danúbio. Também saídas em agosto, verão na Europa, uma época muito boa para viajar, tá? Então podem oferecer. Também vamos ter navegação no Reno e Mosela, também saídas de junho e julho, quer dizer, julho e agosto, desculpa. Uma série de opções, tá? Então a gente tem o tradicional roteiro do Reno, que começa em Amsterdã e termina na Suíça. Amsterdã e Basel, né? Basel na Suíça. Roteiro de Reno com castelos. Também temos essas opções para a gente oferecer. Você quer falar alguma coisinha, Ricardo, que você apareceu aqui? Quero sim, Paulinha. Quero falar que é o seguinte, né? Eu sei que está difícil para o brasileiro, né? Poder estar a bordo nessas saídas aí de julho, mas não é impossível. A gente sempre é muito otimista, né? Logo a gente vai poder estar viajando. Mas, anyway, de qualquer forma, é uma ótima notícia a gente saber que a companhia, que aliás foi a única companhia que navegou com turistas em 2020, né, pelo Reno, lá no segundo semestre, que está com uma certa expertise nisso, né, ou pode ter a experiência com os novos protocolos, e ela já está retomando, né, já está com toda essa programação. Uma informação de curiosidade mesmo, né? A retomada através do Douro, né? Além de o Portugal ser um dos países que está mais à frente aí da parte na questão da vacinação e da imunização, né? De toda a população, também tem essa questão de escolher o Douro, ou seja, a Portugal e a França, com as suas 3 regiões que a gente navega, porque é exclusividade de você na navegação exclusiva em um só país, ou seja, um só protocolo, né? Então facilita. Você vê que tanto Reno quanto Mosela já está mais para o fim de julho e começo de agosto a retomada, né? Porque, obviamente, aí a gente já toca outros países, né? Na navegação do Danúbio e do Reno. E esse último slide, que é o Reno e Mosela, isso já não deixa de ser também já uma novidade, né? Porque o Mosela é uma novidade também, né, na programação da Motorways. Então, assim, a gente está muito animado, muito confiante que vai dar tudo certo e que esse é só uma retomada e que já vai estar todo mundo navegando, inclusive nós brasileiros.
pode tocar, Paula. Com certeza. Isso que o Ricardo falou é verdade, faz muito sentido. Pode ser que a gente não consiga colocar nenhum passageiro que resida no Brasil, mas de repente você tem um cliente que já mora por lá, né? E vai poder voltar a navegar. E mesmo que a gente não consiga embarcar, é tão bom saber que os navios vão estar navegando. E aí a gente consegue pensar mais para frente. Vamos falar um pouquinho de novidade para 2022, 2023, para a gente saber o que a gente pode oferecer de diferente para a AMA, com a AMA Waterways. Então, a gente não colocou todas as novidades, porque senão a apresentação ficaria muito longa, porque tem mais novidades, mas a gente selecionou as principais, que a gente acha que tem grande procura aqui no nosso mercado. E para falar disso, a gente fez um resuminho aqui, então nós temos três novidades importantes que a gente quer explorar com vocês, e começando pela saída latina, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso mercado. A gente está trabalhando essa saída já faz algum tempo, e é uma saída que vai acontecer em março, tá? É um dos roteiros mais vendidos, é o Rio Reno, então vai ser num navio super novo, né, Ricardo, o Ama Siena. O Ama Siena é o seguinte, o Ama Siena estava programado para ser inaugurado em 2020, ou seja, ele não foi inaugurado, então ele está zero, né? Ninguém navegou nem nada. Ele vai ser ainda batizado em 2021. Então, é muito... Aliás, eu nem sei se ele está nas saídas de 2021, não reparei ali se ele está, mas ele ainda vai ser inaugurado. Isso que é legal. Sim, e essa saída, gente, ela tem vários diferenciais. Então, assim, além de ser uma saída latina que vai ter, né, o diretor de cruzeiros falando espanhol, ele também tem os passeios, né? Todo dia vai ter um passeio que vai ter o guia falando espanhol. Na tarifa, normalmente a gente comercializa como? É a tarifa, a taxa de porto e a taxa de serviço, que é a gorjeta. Aqui eles colocaram já a gorjeta inclusa, então assim, o passageiro vai pagar a tarifa e a taxa de porto, não vai ter o extra da gorjeta, e ainda vai receber um crédito de $50 por pessoa a bordo para usar. Então, se quiser fazer algum tratamento de spa ou cabeleireiro, pode usar esses $50. Continua com aquela política de inclusões, então, pensão completa, né? Todas as bebidas inclusas durante as refeições, então almoço e jantar está incluído. A gente vai ter o happy hour, que é tradicional da AMA, que é uma exclusividade, então toda noite, 1 hora antes do jantar, tem o happy hour, onde são servidas bebidas para confraternizar. Tem o Wi-Fi incluído, todos os passeios incluídos e a programação tradicional, tá? A gente colocou alguns highlights desse roteiro para vocês verem por onde passa. Quer comentar, Ricardo, você? Falar sobre Estrasburgo, que você... Quero sim, mas eu quero falar uma outra coisa antes também, Paulinha. Eu quero falar que, assim, é uma saída latina e a gente está... A previsão, né, quer dizer, é que a língua a bordo, em geral, na Waterways, o oficial é o inglês, né? Quando a gente pediu essa língua latina, é justamente para que a gente tivesse, no mínimo, o espanhol, porque a América Latina, né, a maioria dos povos falam o espanhol. Mas nada impede que, se a gente tiver um grupinho aí de 10, 15, 20 pessoas, né, o Cruise Manager seja alguém que fale também português. Diga-se de passagem que a maioria deles que falam na AMA, falam espanhol, falam portunhol também, né? Sim. Então, tem esse benefício de você estar com essa facilidade da língua, tá? Vamos lá, vamos tocar nos highlights, Paulinha. Estrasburgo. Vamos. Estrasburgo é uma cidade maravilhosa, é uma das cidades que tem uma sede do Parlamento Europeu, e ela bom, por si só, né, quer dizer, a Europa inteira é história pura, né, mas aqui você vê essa parte das ilhas, a pequena La Petite France de Estrasburgo, com essas casas tradicionais medievais, isso é incrível, essa cidade é incrível. Eu fiz um passeio de bike nela de 4 horas, ela é plana, extremamente plana, e conheci ela inteira. É uma cidade muito moderna, hoje em dia, tem universidade, e tem muita história também, né? E ela tem uma história muito interessante, porque ela o Reno ali, ele divide França e Alemanha. E essa cidade, ela sempre teve essa dupla nacionalidade, né? Ou era alemã ou era francesa, e no fim, hoje, ela é uma cidade francesa. Depois da Segunda Guerra, ela virou francesa mesmo, né? Manda ver, Paula. Tem uma catedral também, que a gente não é todo mundo que comenta, mas eu achei muito charmosa a catedral. Maravilhosa.
Porque a gente tem, nesse roteiro tem Colônia também, tá? Aqui um highlight, que é a catedral também, que a gente chama muita atenção. Rudensheim. Pode falar. Posso falar? Rudensheim, a gente é uma cidadezinha, assim, muito bonita, e tem como que fala? Que agora me fugiu. Famosa Aquele pelos passeio vinhedos, do bonde, Vinhedos, aquele passeio de teleférico, sabe? Sobre Então, os vinhedos. Isso, a gente tem uma visita que a gente faz essa opção. Então, você tem uma vista lá de cima do Rio Reno, que é muito bonita. Rudensheim é famosa pelos vinhos e é famosa também pelo chocolate quente também, né? Ali da região. Muito legal. É uma das paradas que a gente faz também nesse roteiro. E um diferencial também que chama muito, né, quando a gente fala de Rio Reno, é a Garganta do Reno e o desfiladeiro dos castelos, porque a gente consegue ver mais de 15 castelos durante a navegação. Mais de 30. Eu sempre falo 15, e o Ricardo sempre me corrige. Mais de 30 castelos, É impressionante detalhe mesmo. Dessa foto aqui que a gente está vendo, né? Que assim, é a foto que tem um castelo aqui no morro, em cima da colina, e lá no rio tem uma outra edificação que você fala, é um castelinho ali. Você sabe que eu fiquei sabendo que isso não é um castelo, isso era uma edificação feita para pedagiar o rio, na época medieval. Então ali era um posto de pedágio. O barco, quando passava, tinha que parar ali e pagar o pedágio. Mas assim, é impressionante. E é uma das pouquíssimas navegações que a gente tem que você navega durante o dia todo e você tem nesse pedaço, né, que eu acho que dá o quê? Umas 3 horas de navegação por aí, ou talvez algo mais, de informação de história pura, ou seja, aquela imersão cultural, né, na veia. É muito legal. Esse é o momento que vai todo mundo para o Sandec, né? Então vai lá poder tirar foto, e aí o diretor de cruzeiros ele vai narrando realmente a história dos castelos. Quando eu fiz esse roteiro, eu lembro que até a tripulação me serviu uma bebida típica da região. Então é muito gostoso, assim, você ver castelo, principalmente a gente que mora aqui no Brasil não tem contato com os castelos, né? Então ver mais de 30 castelos num percurso de 3 a 4 horas mesmo durante o dia. Você bebeu o tal do chocolate quente de Rudensheim. E aí Colônia. E aí a Colônia é uma cidade também muito linda da Alemanha, que não é tão explorada quanto a gente sempre fala de Alemanha, a gente fala de Munique, Frankfurt, né? Mas a Colônia é uma cidade muito linda e tem a catedral, que é a Catedral Gótica, que todas as fotos que quando você coloca Colônia, você vê essa catedral que está aí ao fundo. E a cidade ela é também toda plana, como o Ricardo falou, então também é muito gostoso se você quiser pegar uma bicicleta e explorar. É super longa a margem do Rio Reno, assim, para você fazer de bicicleta. E esses são alguns pontos altos do roteiro do Rio Reno, e é onde a gente tem aquela saída latina, tá, gente? Por isso que a gente colocou aqui. Colônia é uma cidade grande, uma cidade universitária também, né? É uma das capitais gays da Europa, bem famosa. A parada do orgulho gay em Colônia, se não me engano, é a maior da Europa hoje em dia. Tem também a famosa água de Colônia, né? Para quem gosta de perfuminho também. E a cerveja também, né? Imagina. A cerveja também. A cerveja também, muito boa. Vai lá. Amsterdã, então a gente fala do roteiro que também tem a visita a Amsterdã. Amsterdã é uma capital que eu acho que a gente pode visitar muitas vezes, que a gente sempre vai ter algo para conhecer, né? Algum museu diferente. Então também inclui nesse roteiro. Eu acho esse roteiro muito completo, assim, principalmente para a gente ter uma primeira viagem de fluvial. Amsterdã é demais, né? Inclusive, você vai ter aqui a oportunidade de passear e conhecer o Parque Keukenhof, que já deve estar aberto, porque o nosso roteiro é fim de março, né? É 24 a 31 de março. Isso já é o início da temporada de primavera. Então, tem o passeio no Keukenhof, que é o jardim ali da Holanda, de Amsterdã. Uma maravilha. Falando em Holanda também, o que a gente vai ter para 2022 que, assim, nossa, se eu pudesse embarcar, com certeza eu embarcaria, gente. Na Alemanha, olha aí, na Holanda, vai acontecer essa exposição que chama Floriade. O que é? É uma exposição que acontece de 10 em 10 anos, e aí o ano que vem abre em abril, dia 14 de abril, e vai até outubro. E aí todos os roteiros da AMA que vão fazer, né, a parte da Holanda, vão visitar essa exposição. É uma exposição muito
assim, é muito encantadora na parte de você pensar, quando eles falam assim, te convida, né, a explorar, a tocar, a mudar, e eles trazem soluções, invenções sustentáveis. Então é muito legal para ir com a família, para levar os filhos, para aprenderem, né? É uma exposição também voltada para, como que fala? Sustentabilidade, é uma coisa muito... horticultura é uma expo mesmo. O ideal é entrar no site, que eles têm bastante informação, não é só sobre primavera ou flores. Flores, não. Inclusive é o ano inteiro, né? Você vê que vai de abril a outubro, né? Então, assim, é bem importante. Aliás, eu preciso fazer uma correção para o pessoal que assistiu a minha live de segunda-feira. Eu confundi que nossa saída latina seria no fim de abril, e não, ela é no fim de março, né? Então a nossa saída não vai ter passeio à Floriade, mas essa atividade não tem, porque é março ainda, começa em 14 de abril. Mas para quem for depois de 14 de abril, já vai ter essa atividade, com certeza, nos nossos roteiros. Está incluído, então, tanto o transporte para chegar, a entrada, e aí é aquela coisa que a gente também sempre fala, né? Quando você vai visitar alguma exposição, ou mesmo um parque, a AMA já tem os ingressos comprados, então também você otimiza o seu tempo. Então você vai poder ter mais tempo na exposição para aproveitar, para poder visitar. Eu não fui atrás, mas ela é gigantesca, né? Então, assim, depois entrem no site, quem tiver curiosidade, quem quiser saber mais, porque eu fiquei realmente muito interessada. Paulinha, vamos fazer um webinar só sobre a Floriade depois. Eu topo. Eu estava conversando, não sei com quem, eu falei, eu queria tanto ir, e tem o ano todo para ir, né? Então a gente pode sim tentar se programar. E aí a gente colocou aqui alguns highlights dos roteiros de Holanda, porque a gente tem roteiro tanto da época de tulipas, né, que faz mais a Holanda, e tem a parte do roteiro de Holanda e Bélgica, que tem mais saídas, né, durante o ano todo. Que também é uma novidade, né? Que também é uma novidade, que a gente fez também uma apresentação sobre esse roteiro de Holanda e Bélgica. Que é o famoso roteiro das tulipas, né? Que antes só tinha tulipas, e agora ele vai até outubro, inclusive. Por quê? Justamente por causa da Floriade, né? Também, né? Tá? E aí, assim, a exposição acontece de 10 em 10 anos, então se você perder ano que vem, é só daqui 10 anos, gente. Então, realmente... Só em 2032. É para se programar. Vamos falar de Ghent. Ghent, uma das cidades que tinha, né, na época medieval, um status de cidade-estado da Bélgica, né? É uma cidade portuária, grande, bonita, universitária, uma graça, uma das cidades que tem que ser visitada na Bélgica. Você quer completar alguma coisa, Paulo? Não, falou super bem. Pode falar da Antuérpia também, que a Antuérpia também é outra cidade. Todas as cidades desse roteiro também são encantadoras, e elas têm uma luz bonita, assim, eu não sei, uma iluminação. Antuérpia é para o seu cliente que está pensando em comprar um diamante, é lá que ele vai achar, né? Com certeza. E os Jardins de Kenkerhof, então, o roteiro de Holanda, se você for na época que está aberto, então o parque abre em março, né? Março, abril, e acho que a primeira semana de maio está aberta ainda, e vai ser também muito incrível quem vai poder visitar a reabertura do parque, né? Porque ele ficou fechado todo esse tempo, então ele deve estar, assim, lindo, porque não teve nenhum tipo de toque, de nada, de visitação, então ele deve estar impecável. Certamente. Isso. Agora, saindo um pouco da Holanda, vamos falar das novidades para a França, porque normalmente as companhias oferecem 2, no máximo 3 opções de roteiros pela França. A AMA, para 2022, vai inaugurar mais 3 opções de rota na França. Então, num total, vão ser 5 opções de roteiros pela França. Eu vou deixar o Ricardo falar de França, porque ele tem um caso sério com a França, já morou na França, então ele vai falar melhor, né, Ricardo? Pode falar. Por acaso esse roteiro novo aqui, que é um roteiro novo para a AMA, eu já fiz com outra companhia, e é um roteiro maravilhoso. Ou seja, o que ela está incorporando aqui? Ela está incorporando a Burgundia, a Borgonha, né? O roteiro tradicional dela, que seria de Halle a Lyon, não subia a Borgonha até navegando o Saône, e agora vai. Então, o que está adicionando aí? Chalon-sur-Saône, Bonn e Dijon.
O Bonne é imperdível. Dijon, a gente já sabe, tem a famosa mostarda de Dijon, se bem que você acha isso em todo o roteiro, não precisa ir a Dijon para achar a mostarda de Dijon, né? mas Bonne é imperdível. Você tem um hospital, antigo hospital que virou museu, que tem uma visitação. É uma cidade que tem quase 30 quilômetros subterrâneos de cave, que você pode fazer degustação durante o passeio que a gente faz diurno lá na cidade. É impressionante. E a Burgundy, esse roteiro é um fenômeno. Para mim, assim, quem faz ama e não tem como não amar, né? Muito vinho e muita gastronomia, né? É um roteiro perfeito. Sena e Paris, né? A gente chama esse roteiro de Normandia, né? Normandia com Paris pelo Sena, né? O que está mudando aqui? O roteiro anterior deles fazia um bate-volta, vamos dizer assim, saía de Paris e voltava para Paris nos mesmos 7 dias, né, nas 7 noites. Agora, você pode fazer, ele vai ser feito 7 noites em um sentido único. Então, ou você faz Paris-Le Havre ou Le Havre-Paris, né? Isso faz com que ele seja mais lento, mais slow, né? Fala, e te possibilita, eu lembrei agora, e te possibilita ir visitar o Monte Saint-Michel, né? Tava olhando aqui o mapa, então normalmente a gente fala, quando vendia a Normandia, as pessoas perguntavam, tem a visita, ou, né, eu quero fazer, mas aí ele voltava para Paris, então a distância ficava mais longe, né? Aqui não, como você segue, se você sair de Paris e for até Le Havre, de lá você vai rapidinho visitar o Monte Saint-Michel, que é um lugar também imperdível para quem vai fazer a região da Normandia. Isso, fundamental, né? E não é tão longe assim, dá para fazer, é feito terrestre, inclusive, né? E é muito bacana, muito bacana. Mas você também pode fazer num pré ou num pós. Aliás, a passagem aqui é um pós, não é isso? É um pós, isso, quando a gente começa em Paris, Mas eu lembrei disso. Aí a gente colocou também uns destaques desses roteiros que visita. Então, Vienne, que o Ricardo estava falando, que é uma cidade também pitoresca, né, Ricardo? Então tem ali o castelo para você conhecer, as ruínas. Essa região, além de ser a região, quando a gente fala de Normandia, a gente pensa logo no dia D, né? A questão das praias lá da retomada da Segunda Guerra e tudo mais. Um pouco também de leite, né? Leite, queijo, vaquinha, preta e vermelha. Isso é a Normandia, né? Isso é a Normandia. E além disso... nós estamos falando de Provence. A gente está falando de Provence, a primeira. Eu ia falar. Perdão. Não tem problema. Não, falha técnica, mas vamos em frente. Voltando. Não, Vienne na Provence, ali é difícil você falar se tem uma mais bonita que a outra. As cidades são muito pitorescas na Provence, né? Tem muita mistura da época romana, né? Inclusive as pontes têm muito disso, são bem em formato de aqueduto. A gente tem muito dessa. Isso é muito vivo. Então, assim, fora que o campo é maravilhoso, né? Então, Vienne é mais uma delas, né? Lyon, capital da gastronomia francesa, né? O papa da gastronomia francesa, Paul Bocuse, foi recém-falecido, acho que há 2, 3 anos, se não me engano. Ele domina ali, né? O próprio mercado central de Lyon tem o nome dele, né? É um passeio, uma visita imperdível, né? O mercado central de Lyon. Honfleur, então... Agora a gente vai para a Normandia. Estamos falando de Normandia agora, né? Honfleur, logo bem próximo de Le Havre, é uma cidadezinha maravilhosa, né? Esse é o porto de Honfleur, pequena, bem pequena, aquelas casinhas características medievais, tem espalhado pela cidade, e diversos cafés, né? Você passa também pelo Giverny, os Jardins de Giverny, que eternizou, né, o Monet, o impressionista Monet, que assim, essa visita é muito emotiva. Todo mundo que vai adora, ama, vale a pena. Que mais? Agora nós vamos para 2023. Uma outra novidade, ó. Vamos avançar. Vamos avançar para 2023. Então, assim, a gente selecionou para vocês um pouquinho do que tem de novidade para 2022. Então, resumindo, saída latina, vamos ter a Fleury Age para explorar o ano todo,
e roteiros de França, que a gente vai ter agora 5 opções de roteiros de França. Tá? Então, o que possibilita também, assim, não é só também fazer novas navegações, mas sim mais disponibilidade, porque a gente sabe que os nossos navios são menores, então quanto mais opções de roteiros, mais disponibilidade a gente vai ter para o nosso cliente para a gente oferecer. Vamos para 2023, tem novidades assim bem especiais. A gente colocou aqui um resumo, então vamos ter um roteiro mais longo. A gente fez uma apresentação sobre isso, mas não podia deixar de não falar sobre ele, porque ainda tem disponibilidade. Então, se você tiver algum passageiro que queira celebrar essa retomada, né, fazer um roteiro mais longo, é uma opção muito bem adequada para isso. Vamos ter 2 opções de roteiros novos para 2023, então um é musical e o outro é um mini cruzeiro, e um roteiro que a gente sentiu e tem sentido ainda, que é o Baixo Danúbio, que é o roteiro que faz a parte de Bucareste, desce mesmo, realmente o Danúbio, tá? Não o Danúbio tradicional. E tem mais saídas agora para a gente oferecer. Então, começar pelo Jornada de 7 Rios, pelos 7 Rios da Europa. Então, é um roteiro exclusivo, né? Inicialmente, a AMA lançou com exclusividade. É uma rota de 45 noites. Então, vai ser uma jornada por 7 rios, tá? Visitando num total de 14 países, nos premiados navios da AMA, todos são premiados. E realmente uma jornada épica, porque a gente não tinha nada no mercado parecido. Então, o roteiro começa pela França, em Avignon. Ricardo, quer falar um pouquinho dessa rota? Você Claro, posso falar assim. Bem. Deixa eu. Nós vamos falar aqui sobre a saída de primavera, né? Saída de primavera que começa no finzinho de abril e vai até junho, começo de julho. 20 de abril, 20 de abril a 4 de junho. Quais são os roteiros que vão fazer? Começa pelo Provence e Burgundy, né, subindo a Provence até Burgundy. Depois tem um traslado ali para pegar na Suíça o trajeto do Reno, descendo o Reno até Amsterdã. Depois tem, no mesmo navio, faz o roteiro de Tulipas e canais da Bélgica e Holanda. Depois, no mesmo navio, desce de novo o Reno, fazendo com o Mosela, para trocar de novo para o Danúbio e fazer a versão do Danúbio completo no AMA Magna. No AMA Magna. Só esse de primavera que tem o Danúbio completo no AMA Magna. Então, assim, é um desbunde. São 45 noites a bordo, 3 barcos, 7 rios, 14 países. É uma coisa... E, vou te falar, hein, tá quase lotado, gente. Tem que vender logo isso daí. Né? Tem que tirar o escorpiãozinho do bolso, o cliente nosso tem que tirar o escorpiãozinho do bolso e começar a se programar, porque senão não vai ter. Né? A gente fala muito que são todas as saídas que você não fez durante essa pandemia, você pode fazer de uma vez só, tá? Para celebrar. Então, tudo incluído, tá? O diretor de cruzeiros que começa lá na França vai até o final do roteiro, então ele te acompanha durante toda essa jornada, todos os jantares, almoços, passeios, todo tipo do que já acontece na AMA vai continuar. Todo o transporte também é feito, organizado pela companhia. Muito se pergunta disso, mas como que vai ser minha mala, né? Ou o transporte de um país para o outro? Tá tudo incluído. O que não inclui são os aéreos de início e final, tá? Das pontas. E também você pode optar por um pré e um pós, né? Uma coisa importante que a gente pouco fala também, Paulo, aqui, quem tem pré e pós comprado com a AMA Waterways, ele já começa a sua experiência nesse pré e nesse pós com o cruise manager que vai fazer o cruzeiro dele. Né? O cruise manager ele não é um cara que está só no barco, pelo contrário, ele começa no pré e termina no pós. Então, tudo isso você já tem, já carrega esse padrão de qualidade, né? Inclusive, a gente soube aliás, nós soubemos hoje, né, Paula? Que já lançaram um roteiro de outono. Um roteiro de outono, com 45 noites. Então, para vocês verem, primeiro eles tinham lançado o de verão, que vendeu tudo antes de lançar, né? Aí lançaram de primavera, e agora já tem o de outono. Então,
tá fazendo sucesso, né, gente? Resumindo, são 3 opções de roteiros de 45 noites, né? 45, 46. Para 2023, hein, pessoal? 2023, é. Vamos passar aquele vídeo? Vamos, põe ele aí. As we embark on a once-in-a-lifetime journey that includes 7 European rivers, 14 fascinating countries, and the exclusive experiences only AMA Waterways provides. Introducing AMA Waterways 7 River Journey, your story through Europe. Coming soon. Resumindo, gente, esse roteiro, ele realmente, quando lançaram, eu fiquei, nossa, eu fiquei assim com um pouco de dúvida. Eu falei, gente, mas é muito longo. Mas aí depois eu pensei isso. A gente está praticamente quase 2 anos sem viajar. Imagina poder fazer essa rota? É o que todo mundo pensou. Paulo, eu vou te falar que quando lançaram, eu falei assim, eu quero. Na hora, eu falei, eu quero. Não fiquei pensando que era muito longo, não. Eu fiquei com essa dúvida, mas agora eu vejo que, gente, é exatamente isso, é celebrar um tempo que a gente não conseguiu viajar e, assim, poder fazer todos esses roteiros que são lindos e é ter uma experiência, uma imersão incrível. Então, a gente pode oferecer a primavera, que ainda tem disponibilidade, e agora o outono. A gente vai ver, vai se informar melhor sobre essa saída de outono, depois a gente volta para trazer para vocês. Tá? Galera, e outra coisa também, né? Com relação à saída de verão eles venderam tudo, mas assim, é tudo. É uma questão também da gente consultar, né? Que pode acontecer. Tem lista de espera, é o que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer, tá? Vamos lá. Não pode desistir nunca, né? E aí, assim, para relembrar um pouco, a gente fala muito de Danúbio, que é um roteiro mais vendido. Sim, a gente fica às vezes, será que é? A gente já puxou várias vezes as vendas e realmente é o roteiro mais procurado e quando a gente vai falar uma primeira experiência de fluvial também é o mais indicado. Então, esse é o roteiro tradicional de Danúbio, tá? Que a gente fala do Alto Danúbio, que faz a parte de Alemanha, né? Até a Hungria. Até a Hungria. E aí aqui a gente colocou também 4 versões dele, porque ele é um roteiro que faz o ano todo. Então, a gente tem as 4 estações no Danúbio. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem a primavera, verão, outono e o inverno, que são os famosos mercados de Natal. É isso aí. Extensões terrestres, então saibam que nos roteiros de Danúbio a gente também sempre pode oferecer o pré ou o pós, e é como o Ricardo falou, se você oferecer essa experiência de terrestre com a AMA, o diretor de cruzeiros já vai estar lá no hotel esperando os clientes, então a sua experiência já começa desde o hotel. Então você já faz amizade, já conhece os outros hóspedes que vão também fazer essa viagem com você, e o diretor de cruzeiros, como o Ricardo falou, segunda-feira ele estava com 2 diretores de cruzeiro na live, eles são incríveis, gente, eles são pessoas, assim, que fazem completamente a sua viagem diferente, e especiais, formados no destino, né, sabem tudo de diferente, todas as informações do destino. Eu vou te falar que eu perguntei, Paulinha, na live, eu perguntei para eles qual o pré ou pós que eles indicariam, né? Um deles falou Praga, que eu infelizmente não conheço ainda, mas eu acho que é por aí, né? A Márcia falou Lisboa e Madrid, que ela também adora, eu também adoro, mas para mim um dos principais é Budapeste. Budapeste é impressionante, né? É uma maravilha. E tem mais uma novidade que nós não incluímos aí, que é o Lago de Como, né? A Itália. Que é um pré na Itália também, pré e pós na Itália, que é novidade também, tá? Vai lá. Vai ter Cracóvia também é uma novidade que a gente vai passar aqui. Bom, a gente também volta a falar dos cruzeiros temáticos, então continua com os cruzeiros temáticos, tanto de Natal, Réveillon, continuam com as saídas de vinho, isso é uma exclusividade da AMA, então eles têm mais de 60 saídas durante o ano com o Expert em Vinhos, né, a bordo. Também vamos ter roteiros, né, o roteiro musical de lançamento para 2023 e o roteiro de multigerações e famílias também, algumas saídas temáticas. Bom, outras exclusividades que a gente também quer passar para vocês, Oktoberfest. Então, quando a gente começa o roteiro de Danúbio na Alemanha, eu acho isso muito legal e assim, eu já tive feedback de várias agências que os clientes voltam muito encantados.
Porque a AMA, ela monta uma estrutura na frente do navio, tá? E faz uma mini Oktoberfest só para os clientes da AMA. Isso se você começar na Alemanha ou terminar. Isso sempre começando na Alemanha, sempre na Alemanha, quando a gente começa. Então, seja na cidadezinha Wilshofen, que é a cidade normalmente que a AMA, né, opera. E aí nessa Oktoberfest tem música, tem as cervejas, tem as comidas. Então é muito gostoso isso, e é exclusivo. Alguns passeios também que são exclusividades aqui, é uma visita a um castelo na Áustria, castelo de Grenburg, não sei se a pronúncia está correta, mas tem uma recepção privativa também. Na Áustria também tem algumas saídas exclusivas no Ama Magna, fazendo essa visita, e tem a degustação do Banitsa, que é um pãozinho, um pão. Tem uma foto mais para frente, vou mostrar para vocês, na Bulgária, que eles fazem, eles aprendem a fazer, e depois você prova esse pãozinho búlgaro. E o Baixo Danúbio, que pouco se fala, tá? A gente vai falar um pouco dele, porque é um roteiro que a gente tem sentido muita procura. Já era um roteiro, assim, que tinham menos saídas, e as agências já solicitavam mais disponibilidade, mas não tinha, porque era demanda, né? E agora a gente está sentindo que, principalmente agora, depois dessa pandemia, é um roteiro muito fora do tradicional, né, Ricardo? É um roteiro que tem algumas visitas bem diferentes dos roteiros tradicionais de fluvial. O Baixo Danúbio é um roteiro que está crescendo bastante como popularidade. Por quê? Porque você está falando do leste europeu. O leste europeu, ele ainda é muito... Pouco explorado, né? Pouco explorado, né? Eu ia falar de cru, mas não é assim. Ele já está aberto há vários anos para o turismo, mas assim, ele ainda é pouco explorado, né? Dá uma olhada nisso. A gente sai da Hungria, passa a Áustria, Croácia, Sérvia, Bulgária e Romênia. Quer dizer, e todos esses destinos são recém libertados aí daquela coluna de ferro lá, né, do socialismo e tudo mais. Então, assim, é muito interessante e tá ficando bem popular também, tá? Tem uma característica muito diferente, esse Baixo Danúbio também, com relação ao rio. Né, por essa foto dá para você ver que o rio ele é mais estreito, ele é um pouquinho menor de largura, né? Mas assim, não muda nada, é tranquilo em questão de segurança, mas assim, a paisagem muda bastante, é incrível isso, né? E você vai navegar até pertinho do Mar Negro, né? Então assim, eu tenho uma vontade de estar na minha wishlist number 2, isso aí. Que eu quero fazer. E tem esse contato com a natureza também, que a gente também não é em todo roteiro que a gente tem tanto, né? Esse portão, os portões de ferro tem essa parte assim bem, né, de natureza, e essas esculturas lapidadas na pedra é realmente bem diferente do que a gente vê, porque lá nos roteiros tradicionais a gente tem muito de contos de fada, né, Ricardo? A gente tem aquelas cidadezinhas muito inspiradoras para filmes de contos de fada. Aqui não, aqui a gente foge um pouquinho disso. É verdade, Paula. Mas também tem muita história, né? Olha essa foto, né? Da Sérvia. Tem muita história também, né? Não só a história do comunismo, pelo contrário. Né? Vai lá. E aí, assim, esse roteiro é um roteiro que a gente não tinha saídas pro final do ano, né? Aqui tem a foto do Banitsa, aquele pão que eu falei para vocês. É uma massa feita com iogurte, queijo branco, é bem gostoso, deve ser. Nunca comi, mas me dá uma vontade de comer. E aí, agora, assim, a gente vai ter esse roteiro no inverno e também nos mercados de Natal. Então, bem legal para a gente poder também fazer essa rota no mercado de Natal e no inverno, que deve ser também outro tipo de visão, tá? Então saibam disso, agora a gente tem mais opções, por conta da demanda que aumentou mesmo. E agora, 2 novidades. A primeira é o roteiro de música clássica. Quando a gente fala de Danúbio, além de ser o campeão de vendas, a gente fala que é um roteiro todo inspirado na música, né? Porque a gente visita a Viena, que é a capital da música clássica, né? A gente tem a cidade de Mozart, é Mozart, né? Tô falando certo, sim. Não tô? Sim. Eu ando meio dando uns curtos-circuitos na cabeça aqui. E aí, o que a AMA pensou? Vamos fazer um roteiro de Danúbio, né? Algumas saídas temáticas para realmente celebrar a música clássica, porque
é um roteiro que todo dia vai ter um passeio dedicado à música, né, à música em geral e música clássica. Então, é um roteiro de 7 noites, tá? As saídas vão acontecer março, abril, maio, junho e novembro de 2023. Então, um roteiro que começa em Budapeste, termina em Viena ou o inverso. E aí a gente tem o quê? Tem a programação tradicional, então se o seu cliente também não for tão, né, como se diz, atraído por música, interessado por música, às vezes o marido é, a esposa não, e aí não precisa realmente também só fazer os passeios voltados para a música. Vai ter a programação tradicional, mas todo dia vai ter um passeio voltado para uma experiência musical. Então a gente tem aqui por Budapeste, a gente vai ter um recital no Opera House, incluído. Em Bratislava a gente vai ter um passeio, né, um walking tour, que eu vou deixar para o Ricardo falar, porque ele falou super bem o que vai acontecer nesse passeio. Não, é um walking tour que a gente já faz lá na cidade de Bratislava, né, que é muito interessante, e aí vai ter umas surpresas durante o nosso passeio, né? Assim, do nada vai aparecer um grupo tocando, fazendo uma audição ali, surpresa, uma apresentação, uma apresentação para o grupo. Vai ser interessante, vai ser legal. É, muito gostoso. E aí, Viena, que, por exemplo, nos roteiros de Danúbio, isso também a gente fala. Viena tem um concerto à noite que a gente precisa, sim, assistir. E nos roteiros da AMA, isso é oferecido como opcional. E aqui no roteiro de música clássica, não. Vai estar incluído tanto o passeio durante o dia, né, em Viena, e à noite o concerto de música clássica para os passageiros da AMA. Então, esse é um diferencial também nesse roteiro. Vai ter a excursão a Salzburg, que é super famosa, né? Vai ter a visita à casa do Mozart. E em Melk, que visita aquela abadia linda, que o Ricardo já falou várias vezes dela, que tem a parte do interior em folhas de ouro. E aí, assim, lá a gente vai ter uma apresentação também de um coral. Então, realmente, várias experiências musicais durante o roteiro de 7 noites, tá? Falando de terrestre, vai ter uma novidade, então vai ter uma opção de terrestre para Cracóvia, para Polônia. Então, se você quiser estender a sua viagem, também vai ser oferecido esse diferencial. Aqui é um geral do mapa, e aí o Ricardo vai falar um pouquinho dos highlights aqui. Então, Budapeste, que ele já conhece. A Budapeste é uma coisa absurda, né? Esse é o parlamento de Budapeste, que está na beira do Danúbio. Né? E para quem não tem a menor ideia do que a gente está falando, mas será que eu vou ver esse palácio assim desse jeito? Né? Os barcos eles aportam nessa margem, né? Exatamente aí, do lado, antes, depois, do lado. Então assim, não tem como você não ter esta vista. Tirar essa, né? foto, né? Essa foto você vai tirar várias vezes, inclusive. Né? E também na parte também, porque ele é também muito bonito durante o dia. Pois é. Vamos lá. Budapeste, assim, é incrível, porque você tem o lado de Buda, que estamos vendo, e o lado de Peste, que é o do outro lado, que é do palácio. Né? Aqui é o que eles chamam o Bastião do Pescador, que já é numa colina, né? E daqui você consegue ver o palácio lá do outro lado. É incrível porque a gente fala assim, Budapeste, capital da Hungria, tal, cidade grande. Será que eu vou conseguir conhecer, né? Gente, para quem é brasileiro que mora em cidade grande no Brasil, São Paulo, Rio, é como se fosse 2 bairros da sua cidade, por aí. Né? Então dá para você conhecer bem tranquilo. Né? Viena é uma maravilha também, outra cidade linda que você também consegue ter uma... respira música, né? Respira música, respira romance, é uma coisa de louco, né? Famosa estátua do Johann Strauss II. Anda ver, tá lá. Olha só, a ópera de Viena. Quero voltar para lá. Olha o Schönbrunn, famoso Palácio Schönbrunn, em Salzburg, se eu não me engano, né? Não, é Viena ainda, que é a casa de Mozart, né? Tem também o passeio a Salzburg, também, visitar os jardins do palácio, é uma maravilha. A Áustria é incrível. Então, visita a casa de Mozart. E muitas formas de se apreciar. Também
Isso é uma das atividades que vai ter a bordo com o Grupo La Estrada, é um grupo famoso, grupo lá da região, é um trio de cordas, né? Tocando músicas clássicas. Quer falar um pouquinho, Paula? Então assim, além dos passeios que a gente falou, né, de visitar, de ter as experiências musicais, também vai ter apresentação a bordo. Isso costuma acontecer, então não vai ser diferente, mas assim, a gente tem essa informação prévia de qual artista que vai a bordo. Então é esse trio, depois se vocês quiserem pesquisar um pouquinho sobre eles, vai estar a bordo no navio, vai subir, vai fazer a apresentação exclusiva para vocês, quer dizer, para o cliente de vocês. E agora a gente também vai ter mini cruzeiro com a AMA, porque a gente sabe que tem tido muita procura, às vezes a pessoa vai fazer uma viagem, quer aproveitar para fazer um roteiro de fluvial, mas não tem, né, disponibilidade de 7 noites. Então agora a AMA sentiu a necessidade e vai oferecer para 2023 também um roteiro de 5 noites, fazendo o Danúbio, começando pelo rio, né, mais vendido. Então é um roteiro que começa em Budapeste e também termina em Viena, ou o roteiro inverso. Vão ser saídas em março, abril, maio e dezembro, tá? A gente colocou aqui o dia a dia, mas depois, se vocês quiserem as opções do que está incluído, mas normalmente são os passeios que a gente falou agora no roteiro também do musical, tá? Todas essas novidades que a gente passou para vocês são para 2023, não tem como a gente oferecer agora para o ano que vem, tá bom? Mas com certeza a gente pode oferecer para os nossos clientes, porque são bem legais essas novidades. Esse é o roteiro do temático musical, né? Que faz Budapeste e Viena. Exatamente. Só que é um roteiro mais curto, né? A gente fala de 5 noites, E aí, nas saídas de dezembro, também tem um diferencial. Vai ser a bordo do Ama Magna. Justamente. O famoso Ama Magna é o maior navio dos rios na Europa, né? Com 4 restaurantes, um navio que é o dobro de largura dos tradicionais e capacidade máxima 196 pessoas. Hóspedes, diga-se de passagem, né? Em cabine dupla, isso dá 90 e poucas cabines aí. Perdi a conta. Não fui bem na matemática. Isso. É importante falar também que na retomada que a gente falou lá no começo, agora em 2021, né, por iniciativa da própria companhia, né, o protocolo deles, eles vão retomar agora em 2021 com capacidade máxima de 75% dos navios delas. Tá? Então, ou seja, a média normal é 140, 160, 170 no máximo. Os maiores navios estão na região ali da França, né, fazendo a Provence, mas para 2021 a capacidade, eles vão limitar só até 75% da capacidade de cada navio. Tá? Isso é importante, é uma preocupação com a segurança de todo mundo, né? Segurança da saúde, né? Sanitária. Tá? Sim. A gente não colocou hoje nessa apresentação os protocolos, né, aprimorados, mas quem quiser o resumo pode pedir para mim, eu envio. A gente tem todos os novos protocolos, mas a gente sempre volta, né, a falar o quê? O cruzeiro fluvial sempre foi um produto já, né, aprimorado para qualquer tipo de protocolo de higiene, né, Ricardo? Sempre foi um produto muito indicado para qualquer tipo Desde que nasceu, né? Desde que nasceu sempre teve essa preocupação, né? Com essa questão de ter uma higiene sanitária muito um ambiente seguro, né? Muito seguro, é isso mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essas foram as nossas novidades para 2022, 2023. Precisando da apresentação, a gente vai mandar no agradecimento, né? Deixa eu colocar aqui os nossos contatos. Deixa eu falar só uma coisinha, Paula, antes de você finalizar. Chamar atenção para quem não viu, não teve oportunidade. A live de segunda-feira passada, que foi com os cruise managers, a gente falou exatamente sobre o viajante solo, né? As condições para quem viaja sozinho, né? Que na AMA, assim, tem diversas saídas promocionais que o adicional é de apenas 25% sobre o valor da tarifa por pessoa em duplo, né? E não passa, se não for uma saída promocional, é 50%. Então, assim, o custo-benefício continua sendo muito interessante, né? Então, tem diversas informações. Se alguém perdeu e quiser assistir de novo, está no nosso canal do YouTube lá,
né, nos vídeos, a live de segunda-feira, como todas as outras. Né? É só ir lá e assistir. Vai lá, Paulinha. Não, com certeza. Isso é uma informação importante mesmo, single, porque se tiver alguém quiser ir viajar e às vezes acha que vai ficar muito caro, né? A AMA tem realmente esse diferencial que eu acho que facilita, além de outros benefícios que eles falaram na live, tá? Porque não é só o suplemento também. Tem toda uma programação, um cuidado, né, com o passageiro que viaja sozinho a bordo do navio. O cuidado é bem fundamental. E eu pessoalmente eu já vi isso acontecer, porque eu já viajei com quem estava em single, com pessoas que estavam em single, e eles tomam uma preocupação. A preocupação é outra, inclusive. Né? Muito bem. Bom, chegamos ao final de mais uma apresentação. Pontualmente 1 hora. A gente está conseguindo. Quem sabe até o final do ano a gente, acerta todas. Quero agradecer vocês mais uma vez por estarem aqui com a gente. Eu sei que vocês são super fiéis. Eu fico super feliz de ver aqui todos aqui que a gente vê desde o comecinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ofereçam. Tem essas saídas para julho, para agosto. Se tiver a possibilidade de embarcar, pode falar com a gente. Se não, vamos programar para 2022, para 2023. Tá? O importante é a gente oferecer e continuar trabalhando esses produtos que são realmente incríveis. Eu não vejo a hora de viajar. É isso aí, gente. Fundamental. Fala com o seu cliente. Fala para ele que ele tem que se programar. Tá? 2021 já estamos retomando. Não dá tempo, não está fácil para brasileiro, principalmente pelo ritmo da nossa vacinação, né? E também pela questão da aprovação geral do mundo aí pelas vacinas, né? Mas tem que se programar para 2022 e 2023, porque senão vai ser uma loucura, gente. Muito obrigado, agradeço aí a audiência de todos, obrigado, Paulinha, mais uma vez, e acho que é isso, né? Nos vemos na próxima. Eu quero hoje terminar com o nosso vídeo inspirador, para que a gente consiga passar um pouquinho também esse nosso otimismo. Fala, Paula. Não, é isso. Obrigada a você também por estar aqui com a gente. Sempre bom. Fazia tempo que você não voltava aqui no webinar de quarta-feira. Eu sinto saudade também. Tá? Então tá bom, Ri. Obrigada. Um beijo, gente. Valeu, gente. Até a próxima. Imagine você desfrutando de suas paixões durante uma viagem única. Vinho, gastronomia, bike, curiosidades, história e cultura no melhor das 4 estações. E isso a bordo de um cruzeiro fluvial. Aproprie-se de suas novas experiências navegando com segurança por lendários rios. Viva, sinta, experimente cada cidade, cada parada, com toda organização e liberdade. Conte com o conforto de uma hotelaria e culinária de altíssimo padrão, para você se conectar ao redor do mundo de um jeito diferente, de históricos vilarejos europeus aos encantos milenares do Egito e às cores marcantes do Sudeste Asiático. Oferecemos a viagem perfeita. Vele Representações, experiências e conexões ao redor do mundo.